Olá, meu nome é Elaine e bem-vindo ao canal Memorização Lúdica. Nesse vídeo de noções introdutórias vamos apresentar informações muito importantes para que você possa tirar o melhor proveito das técnicas que estão sendo mostradas aqui. Não pule esse vídeo, hein? O objetivo desse canal é apresentar-nos uma técnica de memorização baseada em imagens. Na realidade, essa técnica não tem nada de novo. Afinal de contas, quem é que nunca ouviu que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é? O que vamos fazer aqui é mais ou menos isso. Vamos pegar um conteúdo que queremos memorizar, no caso da série súmulas vinculantes, serão as súmulas vinculantes, e vamos pegar cada palavra importante dessa súmula e atribuir-lhe uma imagem. Quando criamos isso, vamos separar essas imagens depois numa sequência que vai ser mostrada numa animação para facilitar a memorização. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas por que uma animação? Segundo a programação neurolinguística, nós temos 3 canais principais de apreensão de informações. Temos o canal visual, ou seja, aquela predominância de imagens. É muito mais fácil de aprender quando você está lendo, quando você está vendo alguma coisa. Eu, por exemplo, sou do tipo visual, eu tenho muito mais facilidade quando eu estou vendo, de poder memorizar aquele conteúdo. Outras pessoas são do tipo auditivo. O que significa isso? São aquelas pessoas que têm a predominância de sons para poder memorizar. Quem, por exemplo, não se lembra do tempo de escola, do tempo de faculdade, daquele colega de classe que fica lá fazendo outras coisas enquanto o professor está explicando a matéria, mas que milagrosamente consegue lembrar de tudo que o professor disse na hora da prova. Pois então, essa pessoa provavelmente é do tipo auditivo. Ela guarda pelo som. Já as sinestésicas são aquelas que precisam ter a experiência, precisam ter uma emoção envolvida para poder aprender esse conteúdo. Um bom indicativo de pessoas que têm a predominância da sinestesia são aquelas que não param quietas e quando falam com outras pessoas estão sempre tocando as pessoas. Já conheceram alguém assim? Pois então, essa pessoa provavelmente tem a predominância da sinestesia, é uma pessoa sinestésica. Bom, considerando esses 3 canais, é que pensamos na animação, porque a animação ela vai estimular esses 3 canais, tanto com a imagem, para estimular os que são visuais, quanto pelos auditivos, já que tem a música de fundo, e o sinestésico por causa do movimento da animação. Recomendamos, inclusive, para reforçar para aqueles que são auditivos e sinestésicos, que, bem aqui uma sugestão, claro, que quando estiverem fazendo a revisão pela animação, se estiverem no ambiente propício para isso, que leiam em voz alta o conteúdo da súmula também quando estiver passando. Por quê? Para os auditivos, porque vai reforçar ainda mais, já que estará ouvindo a sua própria voz, além da música de fundo. E para os sinestésicos, que vai ter uma participação mais ativa ainda, ou seja, além do movimento da animação, a própria pessoa também estará se movimentando, estará falando junto, o que vai estimular ainda mais esse canal de apreensão de informação, tudo bem? Bom, como eu já mencionei no início do vídeo, a ideia de transformar um conteúdo em uma imagem para facilitar a memorização não tem nada de novo. No entanto, muitas pessoas, quando começam a utilizar essas técnicas, têm algumas reclamações que são muito comuns, são muito frequentes, e é por isso que surgiu a ideia deste canal. Uma das perguntas, das dúvidas que eu mais tenho escutado é o seguinte: não consigo criar imagens para tudo que eu quero memorizar, é tudo muito abstrato. De fato, criar imagens para coisas concretas é muito mais fácil. Por exemplo, como criar uma imagem de uma caneta? É só imaginar uma caneta. Como criar a imagem de um pendrive? É só usar a imagem de um pendrive. Fica muito mais fácil. E para coisas abstratas, ideias abstratas, ainda mais termos jurídicos ou qualquer outro termo técnico, fica um pouco mais complicado, requer um pouco mais de criatividade. Por exemplo, criar uma imagem para ato jurídico perfeito, criar uma imagem para habeas corpus, enfim, é um pouco mais difícil e requer um pouco mais de criatividade. Justamente por isso surgiu a ideia da série Súmulas Vinculantes. Nessa série eu vou acompanhar vocês, súmula por súmula, criando imagens para as palavras delas, e vocês vão ter junto um rol enorme já de símbolos prontos, de sugestões de símbolos que vocês podem utilizar para poder memorizar esse tipo de conteúdo. Obviamente, essa técnica não vale somente para súmulas ou somente para termos jurídicos. Você pode utilizar para qualquer conteúdo que você queira memorizar. E vocês perceberão
que em várias palavras ele tem que usar várias técnicas diferentes para poder criar essas imagens. Então vocês estarão munidos de diversas formas diferentes de se chegar a um símbolo quando vocês quiserem memorizar algum outro conteúdo que não tenha sido já abrangido pela gente. A próxima dúvida que eu escuto bastante é a seguinte: entendi o significado de cada símbolo, mas eu não consigo me lembrar da sequência de todos ou embaralho tudo na hora de revisar. Com relação à primeira parte da dúvida, que é de lembrar a sequência de imagens, vou sugerir para vocês duas técnicas complementares. E aí você pode escolher qual que mais se adapta a você. A primeira, que eu gosto mais, é a criação de uma história, um enredo, não precisa nada ser tão cheio de talentos para fazer isso, que utilize todas as imagens. Aí você está se perguntando de novo, ué, mas a animação já não é com essa intenção? Sim, é com essa intenção. Mas se com a animação somente não está sendo suficiente, você pode reforçar criando essa história. E como vamos fazer isso? Vamos selecionar todas as imagens que são referentes àquele conteúdo que queremos memorizar. Então, pegando como exemplo a súmula vinculante número 1, nós temos as seguintes imagens em sequência, que são essas que vocês estão vendo na tela agora. Ok, agora com essas imagens na cabeça, então vamos criar uma história com um enredo que envolva todas essas imagens em sequência. Lembrando do enredo, lembramos da súmula, então aí você não vai ficar mais esquecendo da sequência das imagens, ok? Vamos lá então. Imagine um dia de muito calor e tá lá na sala o super-homem com aquela roupa justa de poliéster, sei lá, muito quente e abafado. Aí liga o ventilador para se refrescar e enquanto isso fica brincando com um aviãozinho de papel. Nisso a janela da sala está aberta e pula um unicórnio no meio da sala. O unicórnio olha para um lado, olha para o outro, cheira a mente e fala: "Meu, você tá fedendo, vai tomar banho!" O super-homem fica muito ofendido, mas ele cheira a si mesmo, percebe que está realmente fedendo e mesmo ofendido e chateado com o comentário do unicórnio, ele vai tomar banho. O unicórnio fica lá sentado na sala e liga a TV. E aí ele percebe um ator que ele gosta muito, ele percebe que recebeu uma medalha que está passando na televisão. E junto com a medalha, o ator recebeu um prêmio, que é uma Constituição, um livro enorme assim com a capa verde e amarela. O unicórnio pensa: nossa, mas que prêmio esquisito ganhar uma Constituição, né? A medalha tudo bem, mas ganhar a Constituição? E aí ele está lá matutando sobre isso, quando escuta um barulho. Tipo... Bom, o barulho era o estômago do unicórnio, que ele estava morrendo de fome. Aí o unicórnio vai até a geladeira do super-homem e percebe que a única coisa que tem ali é uma lata de atum, que já está aberta. Aí ele percebe que lá não vai dar nem pro cheiro e fica esperando o super-homem sair do banho. Quando o super-homem sai do banho, ele fala: eu tô morrendo de fome. O super-homem fala: sabe, eu também, e não tem nada. Vamos no mercado comprar comida. Eles descem até o estacionamento, pegam o Jeep, o super-homem tem um Jeep, eles entram no carro e vão até o mercado. O mercado ficava do lado de uma academia que tinha aquelas vitrines bem grandonas de fora a fora, então você jogava tudo que estava lá dentro. Nessa academia tinha um instrutor. E o instrutor teve uma grande ideia de criar um tipo de treinamento próprio para aqueles empresários executivos que moravam na região, que trabalhavam na região. E aí, na hora do almoço, uma executiva de uniforme tal foi lá na academia e tentou fazer esse treino. Aí ela olhou aquele lá, um peso daqueles assim bem pesados mesmo, de uns 100 quilos, e ela toda magrinha, tentou levantar aquele peso e a perna dela dobrou, porque ela não aguentou, estava muito pesado, e ela deixou cair aquilo lá, caiu no pé dela. Ai, ela gritou. Ela percebeu que, eu devia ter ponderado melhor antes de pegar esse peso. E ela não ponderou. Na frente desse mercado tinha um circo, e o circo tinha uma placa grande com o nome da companhia do circo. O circo também tinha uma lona semi-aberta, então dava para você ver lá no meio do palco que tinha uma casa enorme com uma gravata pendurada, devia ser parte do espetáculo, pensou o super-homem. E na frente do circo? Na frente do circo tinha uma calçada, só que a calçada estava sendo refeita, então tinha um caminhão de concreto derrubando o concreto na calçada. Sentado na calçada e sujo de concreto, porque estava chegando onde ele estava sentado, tinha um pedinte. E nesse momento tinha uma menina passando pelo pedinte sem nem olhar para ele, totalmente desconsiderando o pedinte. No mercado, o Superman então está passando as latas de alimento que ele comprou e a caixa avisa:
Olha, super-homem, esses alimentos estão perto da data de validade, eles vão perder a validez, tá? Aí o super-homem fala, sem problema, moça, a gente vai comer tudo hoje, não tem problema nenhum. E nesse momento, o estômago do unicórnio ronca de novo e é um barulho muito, muito, muito alto, estarrecedor. O ronco foi tão alto que todo mundo no mercado começou a cair de tanta gargalhada. É kkkk, era o que escutava no mercado inteiro. O super-homem, terminando de rir, falou pra mulher, olha, tudo bem, tá aqui o dinheiro. Ele terminou de pagar e apertou a mão da caixa dizendo, muito obrigado, viu, tô indo embora. E saiu dando uma gargalhada com o unicórnio morrendo de vergonha. Já no estacionamento, eles viram, quando estavam indo pro Jeep, eles viram um homem de terno, todo arrumado, parado no estacionamento. Só que o homem tinha, eu acho que ele não tinha percebido, ele tinha uma grande fita adesiva presa nas costas dele. E a fita adesiva estava presa no terno, como se fosse um rabo, sabe? Uma fita adesiva assim, bem grandona. Parecia um rabo. E o Superman começou a dar gargalhada de novo. E esse homem de terno, com a fita adesiva grudada, estava tomando uma xícara de leite com café. Pois então, assim que ele terminou de tomar a xícara de leite com café, ele deixou a xícara cair no chão e a xícara rolou até perto de uma tomada 110 que tinha no estacionamento. E essa tomada estava ao lado de um cartaz enorme de um filme que estava passando no cinema, chamado Uma Odisseia no Espaço, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que tinha uma imagem de um foguete bem grandona assim no cartaz, uma foto bem grandona no cartaz, dizendo 2001 em cima dele. Gostaram? Então, essa imagem louquinha, essa história louquinha que nós acabamos de criar, utilizou todas as imagens da súmula vinculante número 1. Então, você guardando a sequência da história também vai lembrar a sequência das imagens da súmula e, consequentemente, o conteúdo da súmula. Eu gosto muito dessa opção porque eu crio imagens totalmente malucas e fico dando risada sozinha muitas vezes. Então, agora vamos fazer a sequência da técnica de vinculação em que literalmente uma imagem sai da outra. Então, agora vocês imaginem a seguinte sequência e eu preciso que vocês prestem muita atenção e consigam visualizar essa sequência de imagens que eu vou contar para vocês agora, tudo bem? Ela consiste literalmente de uma imagem sair da outra. Então vamos lá. O super-homem, grandão de pé assim, peitoral aberto, aquele S no peito. Do S sai um ventilador. Do ventilador está funcionando e sai um aviãozinho de papel que ficou preso no chip do unicórnio. O unicórnio estava apertado e soltou o número 2, só que estava fedendo muito. E aí passou uma pessoa na rua, pisou nesse número 2 e gritou pro unicórnio, você fede? A pessoa continuou andando e estava com o pé sujo já. E aí grudou numa medalha que estava caída na rua e continuou andando. Quando ele percebeu que tinha uma medalha, ele tropeçou, ele não viu continuou andando e não olhou para frente. Ele tropeçou na Constituição. A Constituição estava aberta e dentro dela tinha uma lata de atum. A lata de atum também estava aberta e de dentro dela saiu um jipe. O jipe parou e quem desceu dele? Uma pessoa muito decidida a levantar um peso enorme, um halter muito pesado de 100 quilos e a pessoa era muito magrinha. Quando a pessoa levantou o peso, era muito pesado, a perna dela dobrou porque ela não ponderou, o halter caiu no pé dele, ele sentiu muita dor e saiu pulando e acabou entrando dentro de um circo. O circo tinha uma grande placa dizendo companhia e o nome do circo. No meio do palco tem uma casa, essa casa tinha na chaminé que tinha uma gravata enorme pendurada. A gravata era estampada e a estampa da gravata era um caminhão de concreto. O concreto ficou derrubando o concreto e aí ele sujou um pedinte que estava sentado na rua. O pedinte ficou todo sujo de concreto e pediu ajuda. Uma menina estava passando e nem olhou para ele, desconsiderou totalmente. E ela tinha umas latas numa sacola. Essas latas estavam cheirando mal, por quê? Porque o alimento que estava lá já tinha passado da validez. E aí, quando a sacola que ela estava levando furou. Quando furou, caiu um monte na rua, ela tropeçou e caiu. Quando ela caiu, o pedinte começou a dar muita gargalhada, já que ela não tinha considerado ele de jeito nenhum. KKKKK, e correndo da menina. Quem ajudou a menina a se levantar foi um homem muito arrumado com um terno. E no terno tinha uma fita adesiva colada. Eles foram juntos tomar um leite com café. E desenhado na xícara tinha uma tomada escrita 110 volts. Assim que eles terminaram o de leite com café, eles ganharam um prêmio e o prêmio era entrar em um foguete escrito 2001 que ia para o espaço.
Perceberam a vinculação? Ah, tudo bem, a vinculação não foi direitinha, uma figura saindo da outra, tinha um pouquinho de uma dose mínima ali de enredo para fazer sentido em algumas coisas. Mas é mais ou menos essa a ideia. É como se fosse uma história sem muito enredo, uma coisa vai saindo da outra, coisa e tal. Às vezes, para uma figura ou outra, ao invés de ficar saindo literalmente dela, a gente coloca um enredozinho mínimo ali. É um pouco mais simplificado. Eu gosto mais de criar um enredo um pouquinho mais trabalhado, mas aí é a opção de cada um. Essas duas técnicas ficam à disposição para solucionar essa questão de não se lembrar da sequência. Uma outra coisa que também é importante de apontar, que muita gente mistura muito a sequência de imagens quando tenta criar um mundo em um dia só, como podemos dizer assim. Como assim? Ah, tem 58 súmulas vinculantes, eu quero aprender todas no mesmo dia. Gente, Roma não foi construída em um dia, o mundo também não foi feito em um dia, então é muito mais proveitoso vocês estudarem um pouco todos os dias do que querer estudar tudo em um dia só, porque a chance de realmente misturar tudo é bem alta, ainda não vai estar consolidado na sua memória. Uma outra coisa também que muita gente, quando eu explico assim, fala é o seguinte: ai, mas isso tudo vai dar muito trabalho. Sim e não. Isso tudo que eu estou falando, à primeira vista, parece muito trabalhoso. Mas quando você vai fazer, não é tão trabalhoso assim, e com a prática tem de ficar cada vez mais rápido. Além do mais, pensem nesses preparativos como estar afiando um machado. Imagine que você tem que cortar uma árvore. Você pode pegar um machado, que não vai estar bem afiado, e ir lá cortar essa árvore. Você vai cortar? Vai. Vai ser um bom corte? Provavelmente não. Vai ser rápido? Provavelmente também não. Você vai levar muito mais tempo do que levaria se tivesse parado um tempinho antes afiando o machado. Então o que nós estamos fazendo aqui é basicamente afiando o machado para podermos cortar a árvore, que no caso é a memorização do conteúdo. Então você vai garantir uma memorização muito mais qualificada, de muito mais qualidade, do que ficar simplesmente tentando estudar do método tradicional e não guardar realmente aquele conteúdo, tudo bem? Vale a pena, gente, tenham fé, vale a pena, é só tudo uma questão de prática, uma questão de mudar o paradigma. O outro ponto que devemos ter em mente, além dessa concatenação das ideias, das imagens, é ter certeza que o nosso cérebro vai guardar essas informações a médio e longo prazo, que é o que nos interessa, principalmente quando temos uma quantidade muito grande de conteúdos que têm que ser guardados. Por exemplo, se eu vou prestar uma prova da UAB ou se eu estou prestando para um concurso. Aqui entra a ideia da revisão periódica, a importância da revisão periódica. Já tiveram a sensação de estudar e depois ficar com a sensação de que você não lembra de nada do que estudou? Pois é, por que isso acontece? Porque nós não estamos considerando a curva do esquecimento. A curva do esquecimento é uma teoria criada em 1885 pelo filósofo alemão Hermann Ebbinghaus. É uma representação de como funciona a memória e a retenção de informações do nosso cérebro. Em resumo, em 20 minutos perdemos cerca de 42% das informações. Em 1 hora, 56%. Em 30 dias, cerca de 80% do conteúdo estudado. Ok, calma. Para não esquecer, é preciso mostrar para o nosso cérebro que essa informação é relevante e que precisa ser retida. Por isso é tão importante fazer revisões periódicas, refazer essas conexões neurais no nosso cérebro para que esse conteúdo possa ser acessado mais facilmente e mais facilmente armazenado também. Para isso, nós sugerimos que seja feita a revisão periódica na frequência 24/7/30. O que é isso? Uma revisão no dia seguinte do que foi estudado na véspera, ou seja, a revisão em 24 horas. Depois, o conteúdo que nós estudamos tem que ser novamente revisto no período de 1 semana. E depois, mais uma vez, visto em 30 dias. Eu gosto depois de reforçar isso, aumentando de novo esse período, depois de 30, 60, 90, conforme o grau de dificuldade que eu tenho com aquele conteúdo. Aí vai de cada um. Mas você fazendo essa revisão periódica na sequência 24/7/30, já vai ajudar muito na retenção do conteúdo pelo seu cérebro. Tentem, que eu tenho certeza que vocês vão aprovar isso, que vocês vão lembrar muito mais fácil das coisas que estão estudando.
Bom, gente, esse é o resumo das noções introdutórias. Eu sei que é muita informação e é um pouco difícil de repente digerir tanta coisa, mas essas informações todas são muito importantes para que vocês tenham um bom resultado. Toda vez que vamos aprender algo novo, é normal termos alguma resistência, porque configura uma quebra de paradigma. Persistam, essa técnica é muito boa, ela é muito eficiente. Recomendo muito, principalmente quando o conteúdo é mais extenso, como é o caso de concursos públicos, OAB e outras tantas áreas que existem por aí. E essa técnica, principalmente de imagens, é muito boa para números também, tanto que pretendo fazer um vídeo só com alguns números para facilitar a vida de vocês. Tentem, façam o teste, persistam e tudo vai dar certo, tenham fé. Vejo vocês nos próximos vídeos, até lá!